vamos começar uma série nova, queridos. Aprendendo matemática através de exercícios, ok? O problema inicial diz assim: possua uma certa quantia que é superior a 200 e inferior a 300. Então, vamos lá. Então, uma quantia que eu desconheço, uma certa quantia que eu não sei quanto é superior a 200, inferior a 300. Determinar a minha quantia sabendo-se que, contando de 20 em 20. Agora vem, ó, contando de 20 em 20. Ou de 30 em 30. Ou ainda de 40 em 40. Sempre sobram 15. Ou seja, é uma certa quantia que eu desconheço. Se eu conto ela de 20 em 20, ou de 30 em 30, ou de 40 em 40, o que acontece, queridos? Sempre sobram 15 reais. Então, quando eu desconheço um valor, e esse valor será repartido, dividido ou distribuído, brincando ou não, porque essa certa quantia vai ser dividida, seja de 20 em 20, ou de 30 em 30, ou de 40 em 40. Sempre que isso ocorrer, queridos, vocês irão fazer o quê? O MMC. Então, nós vamos fazer o MMC de quem? De 20, de 30 e de 40. Ok? Passo um traço, sabendo que o MMC, os números que ficam aqui em cima são o quê? São primos, ok? Então, quem são os primos, meu querido? Vamos colocar aqui do ladozinho quem são os primos, só para você lembrar. Quem são os primos, professor? Os primos são os primeiros dos múltiplos. Quem são eles? O primeiro primo é o 2, o único primo par é o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 11, ok? Fazer um 11 melhorzinho aqui. Depois vem o 13, depois vem o 17 e por aqui vai. Mas tá bom até aqui, querido. Se você souber até o 17 já tá bom demais, ok? Por 2, 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15, 40 por 2 dá 20. Dá 20. Por 2 de novo, 10 por 2 dá 5, 15 por 2 não dá, repete. 20 por 2, 10. Por 2 ainda, 5, 15 e 5. Por 3, 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. O que você percebe, queridos? O que vocês percebem? Sempre no MMC, a última linha tem que ficar sempre com 1, ó. Sempre. Quando tem essa característica aqui, ó, está representando o MMC. Professor, e quanto deu esse MMC? 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então deu 120, ok? Então o MMC foi 120. Professor, então a quantia foi quanto? A quantia, então, querido, foi 120. Mas olha que interessante. Ele fala que essa quantia é superior a 200 e inferior a 300. Quando isso acontecer, o que você faz? Faz a tabuada do 120. Então você ainda não respeitou, não chegou na resposta. O que eu faço, professor? Faz a tabuada de 120, mas esquece o zero, porque o zero para nós não serve. Ó. 120, 240, 360 e assim vai. Só que olha só que lindo. Queridos, eu fiz o a mais só para você entender. É maior que 200, então 120 não serve. É menor que 300, 360 não serve. Então qual é o resultado? 240. Meus queridos, por favor, para tudo. 240, ok? Ele é maior que 200 e menor que 300. Só que ele diz uma coisa, sobram sempre 15.
Sempre que ele der resto, adiciona-se no final, ok? Ó, adiciona-se no final. Adiciona-se no final. 255. Então, a quantia que ele tinha era quanto? R$ 255. 3 aviões partem de uma mesma cidade. O primeiro a cada 8 dias. O segundo a cada 10 dias. E o terceiro a cada 20 dias. Quantos dias transcorrem para as duas partidas simultâneas consecutivas? Queridos, eles partem de uma mesma cidade, só que olha que interessante, olha que lindo isso. O primeiro, ele parte a cada 8 dias. O segundo, a cada 10 dias. O terceiro, a cada 20 dias. Ok? Aí ele fala que eles partem de uma mesma cidade, quantos dias transcorrem para duas partidas simultâneas? Ou seja, não é comum eles partirem juntos, só que por algum motivo... Ah, professor, olha só que lindo. Essa aqui foi uma partida simultânea, ó. Isso aqui foi comum, ó. Tá certo? Ó, nesse dia aqui foi um dia comum. Vamos supor, queridos, como exemplo, que fosse hoje, 14 de agosto, foi uma data comum, ok? Aí o que acontece? Cada um volta novamente a cada 8 dias, o outro vai a cada 10 dias, o outro vai a cada 20 dias, mas o que acontece, queridos? Ah, professor, a pergunta é partidas simultâneas consecutivas. Aconteceu nesse ponto, quando voltará a acontecer novamente? Então vai ser uma outra data comum, ok? Quando for comum, queridos, o que vocês irão fazer é o MMC. Tudo bem? De quem? De dias. De que dias? De 8, de 10 e de 20. Por 2 dá 4, dá 5 e dá 10. Por 2 dá 2, dá 5 e dá 5. Por 2, 1, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40 dias. Então, período, quantos dias transcorrem para as duas partidas simultâneas consecutivas? Ou seja, foi comum aqui, quando voltará a ser comum de novo? Ou seja, quando acontecerá essas partidas simultâneas? A cada 40 dias, ok? A cada 40 dias. Questão número 3. Numa corrida de automóveis, o primeiro corredor dá uma volta na pista em 10 segundos. Então, o primeiro dá uma volta em 10 segundos. O segundo em 11 segundos. E o terceiro em 12 segundos. Mantendo-se o mesmo o tempo, no fim de quantos segundos passarão os três corredores juntos pela linha de partida? Ou seja, queridos, eles partem juntos. É o mesmo caso do anterior. É como se cada um partisse a cada 10 segundos, só que ó, aqui seria a partida deles. Exemplo, tá? Ó. Ah, aqui foi a partida deles. A cada 10 segundos. Então vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Como se essa pista fosse uma pista circular. Ok, ó. Imagine assim, ó. Não vamos fazer. Então a pista é circular. Tá aqui.
Imagine então, imagine que eles três, se desse ponto aqui, ó, essa aqui é a partida, o ponto comum, tá bom? Ó, os três saem daqui, ó, desse ponto aqui, e eles vão dar a volta. Um dá uma volta a cada 10 segundos, você concorda, queridos? Ó, o mais rápido, ó, vai dar uma volta em 10 segundos. Quando ele chegar aqui novamente, eu quero que você entenda bem isso. Quando ele chegou aqui, ó, na partida, então aqui foi a partida, né, ó. O primeiro chegou, o segundo vai dar uma volta, o primeiro já passou pela partida e ainda não chegou. E o terceiro, que é mais lento, também não chegou. Mas a pergunta dele é o seguinte: no fim de quantos segundos passarão os três corredores juntos pela linha de partida? Ou seja, quando eles passarão novamente por essa partida? Ah, professor, então a ideia é a mesma, é do comum, sim. O que é o comum, queridos? A partida deles. A partida deles é o comum. Ok? O que é novamente o comum? O encontro nessa partida. Por isso que ele fala os três corredores juntos na linha de partida. Então, o encontro nessa partida novamente vai caracterizar MMC. E aí você vai fazer o MMC de quem, professor? De 10, 11 e 12. O MMC de segundos, de 10, de 11 e de 12. Que por 2 dá 5, dá 11 e dá 6. Por 2 dá 5, 11, 3. Por 3, 5, 11 e 1. Por 5, 1, 11 e 1. E por 11, 1, 1 e 1. E aí você vai multiplicar. Então eu posso multiplicar do jeito que eu quiser aqui, ó. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. 60 vezes 11, 660 segundos. Professor, acabou? Vamos entender aqui. Quantas voltas terão dado cada um nesse tempo? Ah, ele quer voltas. O encontro, ou seja, a partida, tá certo? Foi o ponto comum. Depois, meu querido, esse ponto comum gastou, sabe quanto? 660 segundos. Ou seja, o mais rápido que gasta 10 segundos, ou seja, o primeiro, ele deu quantas voltas? 660 dividido por 10. Ele deu 66 voltas. O segundo, queridos, 660 dividido por 11. Ele deu 60 voltas. O terceiro, 660 dividido por 12. 55 voltas. Ok? Então, o mais rápido, que foi o primeiro, deu 66 voltas. O segundo deu 60 voltas. E o terceiro deu 55 voltas. Considere que a cada 40 minutos um ciclo de produção com 100 unidades de um produto P1 é encerrado. Então, a cada 40 minutos, um ciclo de produção com 100 unidades é encerrado. Que a cada 36 minutos, outro ciclo de produção com 300 unidades de um produto P2 é encerrado. E que a cada 30 minutos, um terceiro ciclo de produção com 200 unidades de um produto P3 é também encerrado. Considere também que em determinado instante T, iniciou-se a cada ciclo de produção desses três produtos. Dessa forma, o número total de produtos produzidos até a primeira vez em que os três ciclos encerrarem ao mesmo tempo. Ah, olha que lindo isso, pessoal. Olha que lindo. Iniciou-se cada ciclo de produção desses três produtos. Quer dizer, simultaneamente eles começaram. Simultaneamente, ok? O primeiro,
Ele em 40 minutos, ele produz 100 unidades. O segundo, a cada 36 minutos, ele produz 300 unidades. E o terceiro, a cada 30 minutos, ele produz 200 unidades. Ok, meus queridos? Então, entenda bem. Então, não é comum eles começarem uma produção juntos. Mas o texto diz que no tempo T ele iniciou-se cada ciclo de produção desses 3 produtos. Ou seja, professor, aqui é o tempo T que você falou, é o comum. Isso. Ok? A pergunta dele é, dessa forma, o número total de produtos produzidos é até a primeira vez em que os 3 ciclos encerrarem ao mesmo tempo. Eles começaram aqui, depois cada um faz a sua jornada, ó, igual eu mostrei no exemplo para vocês. Depois ele quer saber o seguinte, aqui encerrou-se o T, ó. Aqui encerrou os 3 juntos, ó, encerrou. Ok? Então, considere também que em determinado instante T iniciou-se cada ciclo de produção desses 3 produtos. Dessa forma, o número total de produtos produzidos até a primeira vez em que os 3 ciclos encerrarem ao mesmo tempo. Então, encerraram os 3 ao mesmo tempo. Então, houve o que, meus queridos? Comum, MMC. MMC de quem, professor? Vamos lá. De minutos, 40, 36 e 30. Que por 2 dá 20, dá 18 e dá 15. Que por 2 dá 10, dá 9 e dá 15. Que por 2 dá 5, dá 9 e dá 15. Que por 3 dá 5, dá 3 e dá 5. Por 3, 5, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Ok? 1, 1, 1. Ficou feio esse 1, 1 aqui, né, meus queridos? Ficou feio demais. Vou colocar aqui melhor, ó. Vamos dar um tracinho aqui, ó. 1, 1 e 1. 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45, vezes 2, 90, vezes 2, 180, vezes 2, 360 minutos. Professor, então, pera lá. Iniciou no instante T, ok? O número total de produtos produzidos até a primeira vez que os 2 ciclos se encerrarem. Se encerraram com 360 minutos. Mas nesses 360 minutos que se encerraram, queridos, veja bem, o tempo gasto foi 360 minutos. Veja só, o primeiro que gasta 40 minutos, até 360 minutos, que foi o tempo para encerrarem os 3 juntos, a pergunta é, quantos ciclos deram? Professor, então o primeiro deu 9 ciclos. E cada ciclo do primeiro são 100 unidades produzidas. Então ele produziu 900 unidades. Exatamente isso, meus queridos. 900 unidades. Ok? Deixar a unidade sem escrever, depois eu escrevo. O segundo, cada ciclo gasta 36 minutos. O término do ciclo junto foi 360 minutos. Dividido por 36, isso implica dizer que o segundo fez 10 ciclos. E cada ciclo são com 300 unidades. Então, ele produziu 3.000 unidades. O terceiro é 30 minutos. O terceiro são 30 minutos. Então, 360 dividido por 30
serão 12 ciclos. E cada ciclo são de 200 unidades. Então foi produzido 2.400 unidades. A pergunta é o número total. Então, se eu somar 3 com 2.400 dá 5.400. 5.400 com 900, 6.300. Alternativa B. Em uma caixa há menos de 1.000 livretos que serão empilhados de modo que cada pilha contenha o mesmo número de livretos. Durante a realização do serviço, percebeu-se que era possível colocar em cada pilha ou 30, ou 50, ou 60 livretos. E não restaria livreto na caixa. O número máximo de livretos que pode estar na caixa é, queridos, sempre que ele pede para você, então, uma quantidade de algo que eu não conheço, e ele diz que vai colocar em pilhas, ou de 30 em 30, ou de 50 em 50, ou de 60 em 60, tá certo? E não restaria livreto na caixa, ou seja, o resto é zero. Você vai fazer o quê, meus queridos? O MMC. Por quê? Porque essa quantidade, é como se eu tivesse dito, essa quantidade de livretos será dividida ou por 30, ou por 50, ou por 60. Tá bom? Quando te dá uma ideia de divisão, dividido por, múltiplo de, dividido, é MMC, tá bom, queridos? É uma quantidade que será dividida, ou repartida, ou distribuída de 30 em 30, ou de 50 em 50, ou de 60 em 60. Você vai fazer o MMC. Cuidado, tá bom, queridos? Tem alguns professores que ensinam que, falou o número máximo é MDC. Não, não, não. Deixa o MDC que você vai entender direitinho que eu vou te explicar lá. Vem comigo. Se eu não conheço a quantidade, jamais será MDC. Sempre MMC, ok? Ó, dessa situação, um valor que será dividido, distribuído, repartido, tá bom? Então você vai fazer o MMC de quem? De 30, de 50 e de 60, que por 2 dá 15, dá 25 e dá 30. E dá 30. Que por 2 dá 15, dá 25 e dá 15. Que por 3 dá 5, dá 25 e dá 5. Que por 5 dá 1, 5 e 1. Que por 5 dá 1, 1 e 1. Multiplicando, queridos, 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75, 175 vezes 2, 150, vezes 2, 300. Só que ele diz, queridos, aqui você vai entender porque que ele diz esse número máximo, ok? Ó, você achou o mínimo é 300. Só que ele quer a menos... Opa, esticou aqui. A menos de 1.000 livretos. A menos de 1.000 livretos. Aí ele pergunta, o número máximo de livretos. Como tem menos que 1.000, queridos, e ele quer o número máximo, a tabuada do 300 satisfaz. Ah, professor, é aquilo que você falou lá na teoria. Isso, meu querido, ó. A tabuada do 300. Então vai ficar 300. 300. Vai ficar 600. Vai ficar 900, porque a tabuada do 300, não é, meu querido? Vai para o infinito, ó. 1.200. E assim por diante. Eu não coloco zero aqui, que não tem graça, né, gente? Quero quantidade. Então, veja bem. O mínimo seria 300, mas ele quer o máximo. Então, 300 não serve. 600 não serve. Por quê? Porque ele diz que há menos de 1.000 e ele quer o máximo. Menos que 1.000 e máximo só pode ser quem, queridos? 900. E 900 está na alternativa D. Em uma pequena rodoviária, um ônibus sai para São Paulo a cada 3 dias, outro ônibus sai para Belo Horizonte a cada 5 e outro sai para Vitória a cada 9. No dia 13 de março, saíram ônibus para essas 3 cidades. Então veja bem, queridos.
Para São Paulo, é a cada 3 dias. Para Belo Horizonte, a cada 5 dias. E para Vitória, a cada 9 dias. Mas o que aconteceu, meus queridos? Ah, professor, é o comum, eu já estou até vendo, ó. Por quê? Porque no dia 13 de março, saíram ônibus para essas 3 cidades. Esse evento irá se repetir em abril. Então, quer dizer, 13 de março isso aconteceu, depois cada um volta para o seu destino, de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, de 9 em 9 dias. Só que vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Em abril, queridos, ele já está dizendo que em abril vai se repetir esse evento, ou seja, voltará a ser comum. Então, o que acontece, meu querido? Comum, você faz o quê? O MMC. De quem? De dias 3, 5 e 9. Por 3, dá 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45 dias. Agora, posso te pedir uma coisa? Cuidado aqui, meus queridos, minhas queridas. Quando ele abrir a data, igual 13 de março, sabemos que o mês de março tem 31 dias, ok? E o mês de abril tem 30 e assim por diante. Então, se ele abriu a data, você tem que pensar se o mês tem 30 ou 31 ou 28 e 29. Tudo certo? Então, vamos lá. De 13 de março até 31 de março, vão dar 18 dias. Ah, professor, e agora? Agora você vai pegar aqui 45. Subtrai 18, 8 para 15, 7, 1 para 3, 2. Então, vai ser 27 de abril de... Não, 27 de abril, não tem ano aqui não. 27 de abril. Como foi em abril, alternativa B. Ok? Querido, só uma ressalva aqui, cuidado, tá bom? Se por acaso você achou 27 de abril, vamos supor que não colocasse para você que é abril, só colocasse em que dia isso ocorresse. Se você fez bonitinho, não achou 27, você vai, coloca mais 45 dias até chegar na data exata. Não é para aproximar nada, é para fazer exatamente o que o texto pediu. Ok, meus queridos? Está aqui 3 questões de teoria, mais 3 questões de provas que caíram nesse ano de 2018. Eu gostaria muito que, se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Avise seus amigos que nós vamos ter agora essa nova etapa, queridos, que é aprendendo matemática através de exercícios, tá bom? Hoje nós estamos gravando MMC, amanhã será MDC, no outro dia fração. Todos os dias teremos vídeo, como temos todos os dias vídeos no canal. Se você quiser que resolva alguma prova, é só enviar no meu e-mail, matemáticamideia@gmail.com. Um grande abraço, valeu!